Hoje vamos falar sobre João, o Evangelho de João. O Evangelho mais, no sentido mais espiritual de Cristo, também falam que é o Evangelho evangelista. Normalmente quando as pessoas se convertem, as pessoas perguntam assim, bispo, qual a dica aí, qual o livro que eu devo ler agora, que eu estou caminhando com Cristo? Normalmente eles falam, livro de João, começa lendo o livro de João. Normalmente a gente ensina a ler os Evangelhos, depois o livro de Atos e assim por diante, mas dá-se a preferência ao Evangelho de João. Ele fala muito mais do sentido do relacionamento espiritual do homem com Deus através de Jesus Cristo. Assim como as aulas anteriores, vamos nos situar no tempo. Que momento é esse dos Evangelhos? Vamos lá, então? Então nós estamos falando no momento em que o Império Romano dominava o mundo. Então vai aparecer aí o rei Herodes o Grande no ano 37. Essa figura é importante. Ele aparece durante a República Romana, o triunvirato, que era 3 generais que dominavam, até se tornar um Império Romano no ano 27 a.C. Mas Herodes permaneceu como rei de toda a Palestina durante o Império de Augusto. Augusto César, o primeiro imperador romano. Durante o império dele, vai nascer João Batista no ano 7 e Jesus no ano 5 a.C. Herodes vai morrer no ano 4, daí vem a divisão de toda a Palestina em 4 partes, cada parte é dada para um filho de Herodes. Na Judéia, quem vai reinar é o Herodes Arquelau, por pouco tempo, porque o próprio imperador Augusto vai tirar o poder dele e vai dar a um governador romano. Então a Judéia passa a ser uma província romana. Daí vem Tibério, o novo imperador, no ano 14, com a morte de Augusto. Nesse intervalo de Tibério, 26, Pôncio Pilatos se torna o governador da Judéia, vai permanecer por 10 anos. Jesus começa seu ministério no ano 27, termina no ano 30, com a morte e ressurreição. E daí vem a conversão de Paulo anos depois. Então, este é o momento histórico, você já está aí organizado no tempo, no relógio, sobre os evangelhos, e o Evangelho de João está aí neste contexto, vai contar a história deste período que nós mostramos agora. Bom, vamos ver agora o mapa, como era a Palestina na época de Cristo. Então veja a região da Galileia ao norte, que o Herodes Antipas governava, onde vai passar aí 2 anos do ministério de Cristo. Decápolis à direita, outro filho que vai liderar. Nós temos Samaria ao centro, Monte Gerizim, né? Onde ali perto, bem no pé do monte, vai ter a história da mulher samaritana, o poço de Jacó e tal. Pérea do lado direito, Jesus vai ficar alguns meses ali antes de ser crucificado em Jerusalém. E a Judéia, onde também acontece boa parte do Evangelho. Na verdade, o Novo Testamento vai passar muito aí na Judéia. Então você viu aí as principais cidades, a região onde acontecem os evangelhos, beleza? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o livro de João. Vamos primeiro descobrir quem é João. Vamos ler. Passando adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram sócios de Simão. Entre os 12 estavam Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dele, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Temos aí diversas passagens que falam sobre características ou quem era João. João era um pescador, sócio do seu próprio irmão Tiago, filho de Zebedeu, os 2 eram filhos de Zebedeu, sócio de Pedro e André,
Então tinha uma sociedade da pesca ali que quando Jesus os chama não estava dando muito certo, eles estavam num momento de crise financeira e com pouco resultado, pescando absolutamente nada. Bom, também vemos que João, ele é da região da Galileia, por ser pescador. Naquele momento não se sabe, mas normalmente os pescadores eram analfabetos, mas João escreveu ou usou alguém para escrever? Não se sabe, mas a gente sabe que ele tem um conhecimento diferenciado pela forma como é tratado o texto, tanto do Evangelho como as suas cartas e também como é tratado o livro de Apocalipse. Não sei se ele aprendeu depois a escrever ou ele não era analfabeto. O interessante é que João, ele era dessa região de Galileia, ele também era discípulo de João Batista junto com Pedro, enfim. João Batista vinha pregar nessas regiões algumas vezes, ainda mais, mesmo que João Batista ficasse muito na região oriental do Rio Jordão, nós vemos que ele teve discípulos em todos os lugares. No próprio livro de João, quando João Batista fala assim, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A palavra fala que automaticamente alguns discípulos passaram a seguir Jesus. Dá a entender que era o próprio João, Pedro, André, enfim. Então eles tinham uma influência muito forte de João Batista e João Batista já estava os preparando para que quando Jesus aparecesse, eles passassem a seguir Jesus. Também nós vemos que que o apóstolo João, ele era muito íntimo de Cristo, chamado de discípulo amado. Então era o discípulo que tinha muita intimidade com Cristo, havia uma relação ali de amor, de grande amizade. Ele esteve presente nos momentos mais importantes, como por exemplo, a transfiguração de Cristo, ali no monte, onde somente Pedro, Tiago e João estavam. Então a gente vê sempre que estes três estarão com Jesus nos momentos mais críticos, os outros 9 não. Então eles eram os discípulos, vamos dizer assim, mais próximos de Cristo, talvez por uma questão de proximidade, de amizade, enfim, não se sabe ao certo, mas Jesus tinha assim uma liga muito maior com João. Tanto é que quando Jesus é crucificado, somente João estava aos pés da cruz, ele se expôs para Jesus. E ali, diante de todos os romanos que estavam perseguindo Jesus, enfim, então Jesus fala assim para João, olha João, aí está a tua mãe, você vai cuidar dela, e Maria, aí está o teu filho. Então imagine, Maria, mãe de Jesus, passou a ser cuidada, passou a morar na casa de João. Então a intimidade muito mais profunda do que apenas um discípulo, um tratamento de alguém que era da família. E aí vem algo muito curioso, em que alguns estudiosos acreditam que João, o apóstolo, era possivelmente um primo de Jesus. Possivelmente. Como assim, bispo? Que história é essa? Acontece que se você cruzar a história da crucificação das pessoas que estavam presentes ali na cruz, Mateus, Marcos e João, você vai perceber que entre as mulheres estava uma mulher chamada, no primeiro momento, Maria, em outro evangelho fala Salomé, e no outro fala que era a mãe, que era a esposa de Zebedeu. Então esses três nomes diferentes seriam de uma mesma mulher. Se era a mulher de Zebedeu, então era a mãe de João. Então alguns estudiosos acreditam que João era um primo de Jesus, também primo de João Batista, porque coloca Salomé como a irmã de Maria, mãe de Jesus. Interessante, né? Mas isso é um cruzamento dos evangelhos, mas não dá para saber se realmente essa informação casa ou se eles relataram somente 3 mulheres, ou eles podem ter relatado 3 mulheres e poderiam ter mais mulheres aos pés da cruz, mas que realmente ficou uma pulga atrás da orelha sobre o fato, fica. Outro fato interessante é que o apelido dado a João e a Tiago, os filhos de Zebedeu, era de Boanerges. Boanerges, que significa filhos do trovão. Provavelmente pelo temperamento deles.
um temperamento um tanto quanto violento. Por quê, bispo? Porque o momento, João chega para Jesus e fala assim, tinha um cara fazendo milagres, pregando no teu nome, eu mandei ele parar de pregar porque ele não é da nossa turma. Sentimento de divisão, né? Que Jesus já vai tratar e falar assim, olha, não pode ter confusão no reino. Como é que alguém pode realizar milagres em meu nome e depois falar mal de mim? Não tem sentido nenhum, João. Então, se você já vê uma característica de João, um cara meio duro, um cara pesado no falar, um cara agressivo. Depois nós vemos os samaritanos rejeitando Jesus, e aí João falando para Jesus, Jesus, vamos mandar aqui tacar fogo, consumir, acabar com todos aqui, porque eles não merecem. Jesus fala, não, imagina, que absurdo, como assim você deseja a morte dos samaritanos? Então você vê aí João mais uma vez demonstrando violência. Então, ele era um cara, a princípio, de temperamento agressivo, mas foi tratado. Nós vemos aí que de um cara violento passou a ser chamado o apóstolo do amor. O discípulo amado, suas cartas só falam sobre amor, e nós vemos também Apocalipse ele recebendo o privilégio das revelações exatamente pelo relacionamento profundo que ele teve com Deus, com Jesus Cristo, de ir até a cruz com ele. É interessante você ver aí a transformação de João. Agora, vamos ver nessa tabela algumas características do Evangelho de João, já que já conhecemos o autor. Então, o Evangelho é escrito pelo próprio João, o discípulo amado, esse pescador da Galileia, é do tipo um tratado teológico, diferente dos outros que vão se preocupar mais com a história, ele vai se tratar mais com a figura divina de Cristo, provavelmente escrito entre os anos 80 e 90, então foi o último evangelho a ser escrito. É um evangelho relativamente curto, 21 capítulos, o foco é Jesus, Filho de Deus, ele vai dar a ênfase nisso, e o alvo são os cristãos dos últimos tempos. Por quê? No final do século I, começam a surgir muitas doutrinas erradas, muitas heresias, muitas fábulas, livros apócrifos, historinhas sobre Cristo completamente fora daquilo que era a verdade espiritual. Então João, vendo toda essa manipulação, muitas coisas se perdendo, as pessoas inventando histórias, ele vai escrever o evangelho daquilo que é o mais importante. Jesus é o Filho de Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o evangelho de João combate as falsas doutrinas dos últimos tempos. Isso também coloca a nossa geração, quanta coisa maluca que a gente ouve por aí, usando a palavra de Deus. Você vê João preocupado, assim, para sempre, com essa questão. Ele vê a religião querendo manipular a verdade. Jesus não veio trazer religião. Jesus veio trazer salvação. Veio trazer o caminho para que o homem tenha a vida eterna. Continuando sobre João, vamos ver como o livro se divide. Então, o capítulo 1 até o capítulo 4, veja nessa tabela, será a apresentação de Cristo. O capítulo 2 até o 13 narra 7 milagres. Capítulo 13 até o 17 será a revelação de Cristo, né? São muitos sermões que Cristo dá aos discípulos, ao povo que está ali em Jerusalém. E os capítulos 18 a 21, o povo rejeitando Jesus, e também vai narrar a ressurreição. Aliás, João vai dar detalhes que só ele teve acesso porque ele estava aos pés da cruz. Nós vamos ver já os diferenciais de João para os outros 3 evangelhos. Vamos começar com as ações e milagres que ele narra e que os outros evangelhos não narraram, até porque ele escreveu muito depois dos outros evangelhos. Então, vamos lá. Vamos começar o capítulo 1, ele vai dar um discurso detalhado de João Batista, porque ele era discípulo de João Batista, então ele fala aí com muitos detalhes o que João ministrava o povo, inclusive quando ele fala o cordeiro que tira o pecado do mundo, e o chamamento de Natanael, o discípulo desconfiado.
Capítulo 2, o milagre da transformação da água em vinho, milagre no casamento, primeiro milagre de Cristo em Caná da Galileia. O capítulo 3, a conversa de Cristo com Nicodemos, um homem muito importante ali no sistema judaico religioso. E o capítulo 4 vai falar da conversa de Cristo com a mulher samaritana, uma grande revelação que ele traz, e a cura do filho de um funcionário do rei. Ele envia apenas uma palavra e aquele menino, né, aquele filho, é completamente curado. Impressionante. Vamos continuar então mais algumas ações. Capítulo 5, a cura do paralítico em Betesda, né, aquele coxo. Capítulo 7, a revelação dele mesmo na festa dos tabernáculos, quando até mesmo os irmãos o afrontaram e falando, você não é o Cristo? Você tem que se revelar publicamente. Capítulo 8, a mulher adúltera, aquele momento que ele fala, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. João 9, cura do cego de nascença com lodo que ele faz com a saliva. Capítulo 11, ressurreição de Lázaro. Vem para fora, né? Muito interessante. Capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos e indica o traidor, molhando um bocado de pão durante a ceia. Muito, muito impressionante essa passagem. Também vamos ver depois mais algumas ações no capítulo 17. A oração sacerdotal que ele faz no Getsemane. O capítulo 18. Ele é o único que fala sobre o julgamento de Anás, que era o parente do sumo sacerdote Caifás. Anás foi um sumo sacerdote 15 anos antes de Caifás. O capítulo 19, os soldados, um detalhe que é claro, só João viu, os soldados deitando sortes pela túnica de Cristo. E no final, quando Jesus já está morto, um soldado fere o lado de Jesus com uma lança, saindo água, né, misturado com sangue, enfim, muito interessante, né, saindo água principalmente, interessantíssimo detalhe. Capítulo 20 é o único que fala sobre a incredulidade de Tomé, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. E o capítulo 21 vai falar sobre o retorno deles a pescar, liderados por Pedro, e o interrogatório que Jesus faz com Pedro. E aí, Pedro, tu me amas? Fala isso 3 vezes, né? E Jesus ainda acreditando em Pedro, falando, então, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro revoltado, eu vou sofrer por você, vou acabar morrendo, e o discípulo amado? E aí Jesus fala, o discípulo amado não te interessa, porque o discípulo amado seria o único, né? João seria o único que morreria de velhice. Além de ações exclusivas do Evangelho de João, também tem algumas parábolas exclusivas, sermões em que Jesus fala sobre ele mesmo. Muito interessante, diferente de Mateus e Lucas, vai falar mais sobre o reino dos céus, Jesus vai dar a ênfase nas parábolas à própria figura dele como Salvador. Veja nessa tabela. Então, João 6, o pão da vida. João 7, a água da vida. E isso ele ministra ali na festa dos tabernáculos. João 8, a luz do mundo. João 10, o bom pastor. João 14 e 16 fala sobre a figura do Consolador que virá após ele. E João 15, a videira, Jesus, a videira verdadeira. Muito interessante, né? Então nós vemos aí a preocupação do apóstolo João em apresentar Jesus sempre como Filho de Deus, o Salvador, a figura divina de Cristo. Vamos ler agora 3 passagens, uma de cada vez. Como nós vamos sentir exatamente essa ênfase do apóstolo João em apresentar Jesus como o genuíno Filho de Deus para acabar com qualquer doutrina manipulativa. Vamos começar com o próprio capítulo 1. Vamos lá, João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Você nota então João começando como se fosse o Gênesis, né? No princípio. Então ele quer apresentar Jesus como Deus, realmente era Deus. Lembra que nós ensinamos? Jesus era 100% homem na carne, sujeito aos mesmos desejos, às mesmas lutas, ao pecado, mas vencendo o pecado, não se dobrando às ofertas desse mundo. Mas também era 100% Deus em espírito. Ele não era um semideus, meio homem. Ele era 100% Deus, 100% homem. Simples de entender. Porque ele fazia parte da Trindade, ele faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A preocupação, logo no início do Evangelho, é falar o quê? Jesus é Deus, ele é o Filho, ele faz parte da Trindade, ele estava desde o início, ele também criou o homem, também criou o mundo, ele viu Satanás sendo precipitado, ele veio agora ao mundo para trazer a salvação e todo que crer não vai perecer, mas vai viver eternamente com ele, porque ele é Deus, ele é eterno. E ainda termina falando o quê? Que ele não veio julgar o mundo, a palavra julga o mundo. Ele veio salvar. Então fica claro aí a preocupação logo no início do apóstolo, em falar, tenham entendimento que Jesus não é profeta, Jesus não é semideus, já falando isso para os gregos, Jesus era Deus, Jesus é Deus e sempre será Deus. Vale também nós entendermos mais profundamente a figura divina de Cristo, falando sobre salvação, no diálogo que Jesus tem com Nicodemos. Vamos ler. Vamos lá, João capítulo 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importar-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Na passagem anterior, no capítulo 1, versículo 17, nós vimos o quê? Que Moisés trouxe a lei, Jesus inaugurou a graça. Não que a graça não existisse no Antigo Testamento. Existia, mas não na plenitude. A graça plenamente vem com Jesus Cristo, o acesso que nós temos direto ao Pai. Aqui nós vamos ver uma discussão com um grande doutor da lei, um cara versado, um cara que tinha muito conhecimento, uma pessoa respeitada publicamente, Nicodemos. E Nicodemos não entende, porque Nicodemos tem aquela visão fechada, humana, porque é exatamente isso que tinha se transformado o culto judaico, em uma religião, em uma tradição religiosa. Então Jesus começa a falar de coisas espirituais com Nicodemos, porque o livro de João dá ênfase ao mundo espiritual. Então, Nicodemos, o negócio é o seguinte, como assim o reino do céu? Você tem que nascer de novo.
porque só pode entrar nesse reino se você for uma nova criatura. Aí, como nascer de novo? Que papo é esse de louco? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Aí Jesus até fala, né, satiriza, ué, você não é um cara que conhece, sabe todas as coisas? Você não é um grande doutor da lei? Pelo que eu vejo, sabe nada. Sabe nada. Sabe da lei, sabe da letra. Coloca uma série de tradições para o povo, interpretações, mas não conhece o espírito da palavra. Quantas pessoas nós vemos por aí, sabe muito da letra, cria tradições evangélicas, até vamos colocar assim, mas não compreende a liberdade que o Espírito dá na letra. Não é libertinagem. Pecado é uma coisa, santidade é algo inegociável, mas muitas vezes impõe ao povo hábitos que não têm sentido, porque é uma interpretação. Então a verdade, quando é conhecida, ela nos traz liberdade. Nicodemos, você é preso, cara. Você não entende as coisas espirituais, você só sabe de uma série de doutrinas, rituais, coisas que precisam ser feitas para se aproximarem de Deus, mas não, agora a graça vem trazer o quê? O Espírito Santo para dentro do homem. Agora o homem está cheio desse Espírito Consolador. Então ele fala, você precisa nascer da água do Espírito, você precisa se batizar, você precisa receber esse derramar que virá depois do Pentecostes. É isso que você precisa, Nicodemos. O papel do Salvador não é julgar, o papel é trazer o caminho. Confessou o nome de Cristo, está aberto a receber, não uma religião, não uma doutrina, mas receber o Espírito, os dons, e assim ter o acesso eterno à Nova Jerusalém. Então você vê a preocupação aí de João nesse sentido. João contando essa história para quê? Para que fique claro que mais importante é a salvação e a graça, mais do que a lei. Não que a lei é desrespeitada ou abolida. Não, Jesus não veio anular a lei. Jesus veio completá-la. Jesus veio trazer o sentido completo da lei. Veio cumprir a lei. Mas a graça está acima da lei. Porque as leis fizeram com que as pessoas tivessem apenas uma aparência, um ritual, mas sem essência, sem o Espírito Santo. Agora Jesus veio inaugurar o tempo do que a essência é mais importante do que a aparência. Aquilo que está saindo é o fruto daquilo que está dentro. Por isso que ele fala, por exemplo, lá em Mateus 23, agora vocês estão preocupados, vocês estão aí preocupados em lavar a mão, preocupados, por exemplo, se o copo está limpo. Não é o que entra que vai purificar o homem, vai dizer quem ele é, mas é o que sai dele, porque o que sai dele é fruto da essência dele. Por isso que João vai falar muito sobre o detalhe do Consolador, de quem é essa figura tão importante para nós, a figura do Espírito Santo. E aí ele vem falar sobre fé. Vamos falar então agora daquele momento muito interessante da incredulidade de Tomé. Vamos lá, João capítulo 20. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor, mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Na verdade, eu não sei como é que Tomé duvidou. Quem imagina? Ele era o único que não estava quando Jesus já tinha se apresentado aos discípulos.
De repente eles estão numa sala com a porta fechada. Jesus aparece, se foi pela parede, pelo telhado. De repente ele aparece, já começa por aí. Como é que você vai duvidar de uma coisa dessa? Era realmente ali uma visão espiritual. Jesus já estava numa outra condição. E ali Jesus tem que mostrar para ele os cravos porque Tomé não acreditou nos discípulos. Imagina que história é essa? Que Jesus apareceu, eu duvido, ressuscitou, imagina. Então nós vemos aí a preocupação também de João falando, olha, é importante crer sem ter visto. Esse é o grande desafio da fé, não é? Isso não é fácil não, isso é difícil. Olha o que Jesus fala, bem-aventurados que não viram e creram. Está falando com a gente, está falando com a igreja dos últimos tempos. Nós não vimos os cravos de Jesus, mas nós precisamos crer. Nós precisamos ter um entendimento que é puramente espiritual. Não é algo da carne, não é uma filosofia. Não adianta você tentar me convencer humanamente sobre isso, com um monte de argumentos históricos, não. Somente o Espírito Santo de Deus pode te revelar isso. Somente um coração aberto a receber a semente e trabalhá-la para que ela cresça. Então esse é o sentido de todas as coisas. Bem-aventurado aquele que não viu, mas crê. Então esse é o sentido da salvação. Isso é fé. Eu não estou vendo humanamente, mas eu sei que espiritualmente está dentro de mim e está à disposição de todo aquele que desejar. Muito bem, esse foi o Evangelho de João. Antes de nós revisarmos a aula de hoje, quero te dar a dica Gospel Bay, a lindíssima Bíblia Apostólica. Esta aí de capa marrom, né? A primeira Bíblia Apostólica, anotada pelo servo de Deus, apóstolo Estevão Hernandes. Imagine, 40 anos de ministério, anotações, estudos, 40 ministrações de oferta, 40 perfis de personagem, mais de 5.000 notas de referência, com revelações, com textos históricos, geográficos, curiosidades, dicionário apostólico, mapas. Olha, uma Bíblia completa, essencial, tanto para aquele que acabou de se converter e precisa saber mais e rapidamente da palavra de Deus, entender esse Deus, entender o Evangelho, como também para quem é estudioso, quem está há muitos anos convertido, pastor, que já é obreiro, oficial. Está aí a Bíblia Apostólica. Adquira com um preço muito, muito camarada. Olha, pagamento facilitado você vai receber com toda a comodidade e segurança na tua casa. Site, hein? Loja virtual gospelbay.com.br. É um site fácil de navegar. Tenho certeza que você vai descobrir muitos outros produtos maravilhosos além da Bíblia Apostólica. Ou então pelo televenda, se preferir, se não tiver acesso à internet, 3500-1222, ligue agora mesmo e adquira a Bíblia Apostólica. Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Chegou a hora da revisão da aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos o Evangelho de João, o discípulo amado de Jesus, ex-pescador da Galileia de temperamento agressivo que se transformou em um apóstolo reconhecido pelo amor, pela coragem de se expor na crucificação e pelo recebimento das revelações do fim dos tempos. João preocupou-se com as falsas doutrinas que surgiram após o primeiro século de igreja. Por isso escreveu o livro focando Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, trazendo uma visão mais espiritual do Salvador. Tome nota agora da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse
ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641. Acontece hoje às 8 horas.